nossa gramática de hoje, nós iremos ver um pouquinho sobre os encontros consonantais. Mas antes disso, vamos dar uma olhadinha no alfabeto aqui. Então, nosso alfabeto ele é formado por vogais e por consoantes. Quais são as vogais? O A, o E, I, O e U. Quando a gente retira essas 5 letrinhas aqui chamadas de vogais, o que resta para a gente são as consoantes. E o encontro consonantal nada mais é do que a junção de duas ou mais dessas letrinhas de uma palavra, que quando a gente fala, pronuncia o som de cada uma delas. Então isso sim é um encontro consonantal. Então o encontro consonantal é a sequência de duas ou mais letras com sons consonantais na mesma palavra. Como exemplo, nós temos aqui pedra. Então, a palavra pedra, a gente consegue pronunciar e ouvir o som da letra D e da letra R. Então, a D e R aqui é um chamado de encontro consonantal, porque a gente acaba pronunciando esse som. Eles podem estar contidos na mesma sílaba quando a gente faz separação de palavras ou não. No caso de ritmo aqui, ritmo, nós temos encontro consonantal T e M, embora eles fiquem em sílabas separadas. Plano, PL, atleta, TL, crise, CR, porta, RT. Olha aqui outro exemplo de porta. Quando a gente separa a palavra porta, nós temos aí as consoantes separadas. No entanto, ele é um encontro de consoantes porque a gente pronuncia o R e pronuncia o T. Lista, o mesmo acontece com lista, ST, pneu, PN, psicólogo, PS e braço, BR. Então aí nós temos o encontro de consoantes, podem estar na mesma sílaba, podem estar em sílabas separadas. O que voga é o som que a gente pronuncia quando a gente fala a palavra. Então, uma observação aqui: não confundir com dígrafo. Quando as duas consoantes formam um só som, ou quando uma das consoantes tem som vocálico, não se caracteriza o encontro consonantal. Por exemplo, nós temos planta e temos a palavra passo. Olha na palavra planta. A gente já sabe que tem um encontro consonantal logo no início desta palavra, o PL. Mas nós temos aqui o NT. Então, nesse caso do NT, ele não é considerado um encontro consonantal, porque o som do N, quando a gente fala a palavra planta, o N tem um som de vogais. Então, nesse caso, o NT não é considerado como um encontro consonantal. O mesmo acontece com a palavra passo. Então, a palavra passo, nós escrevemos o SS, que são consoantes, mas quando a gente fala, só sai o som de um S. Então, ele é dígrafo e não consoante. Então, AN é um dígrafo e SS é um dígrafo. Quando a gente pronuncia essas palavras, não sai o som característico de cada uma delas, o NT e o SS. Então, há basicamente dois tipos de encontros consonantais: os chamados puros ou perfeitos, que é quando acontece entre as consoantes de uma mesma sílaba. Então, eles acabam ficando juntos em uma sílaba. Olha aqui exemplos: psicose, PS, atleta, TL, pneumonia, PN, prato, PR, placa, PL, broche, BR, blusa, bluas, BL, treino, TR, crise, CR, clave, CL, palavra, VR, psicologia, PS, pneumático, PN, encontrar, TR e Bíblia, BL. Então, todas essas consoantes aí, elas se encontraram na mesma sílaba, elas não foram separadas. E no outro caso, chamado de disjuntos ou imperfeitos, que é quando acontece entre consoantes de sílabas diferentes. Olha o exemplo: elas ficam separadas, no entanto, elas continuam sendo um encontro consonantal, porque a gente pronuncia, mesmo separadas, a gente pronuncia cada uma das consoantes aí. Ou seja, ó, abdicar, olha o som do B, o som do D. Então é um encontro de consoantes justamente por isso, porque a gente consegue pronunciar o som das duas, mesmo estando separadas. Então, abdicar,
é o BD, subsolo, BS, advogado, DV, o D e o V, admitir, DM, algema, LG, corte, RT, alcançar, LC, aspecto nós temos aí dois encontros em uma mesma palavra, o ESP e o CT, apto, PT e costa, ST. Então, separados, mas a gente pronuncia, sai o som das duas letras, das duas consoantes. Mais uma observação. Então, quando a letra X corresponde a CS, ou seja, quando a gente fala a palavra que tem a letra X e a gente sai o som do KS, né? Há um exemplo consonantal fonético. Nesse caso, o X é chamado por alguns gramáticos de difono e por outros de encontro consonantal fonético. Ou seja, a gente escreve a palavra como nós temos aqui, táxi, a gente escreve com X, no entanto na nossa pronúncia sai o som do KS, táxi. Então, ele não é considerado um dígrafo, ele é chamado de difono, justamente é o contrário, aliás, é o contrário do dígrafo. Então é chamado de difono porque é o contrário do dígrafo. Lembrando que no dígrafo, o RR, por exemplo, o nome carro, o RR, a gente escreve com RR, mas sai o som de um R só. E aqui é o contrário, a gente escreve com um X, no entanto, quando a gente pronuncia, sai o som de duas letras, né? Táxi, axila. Então, por isso que ele é chamado de difono, que é um encontro consonantal fonético. A gente pronuncia o som de duas letras, no entanto, escreve uma. As letras M e N, em alguns casos, assumem o papel de semivogal e não são considerados consoantes, portanto, não consiste um encontro consonantal, que eu até citei o exemplo agora há pouco, né, do AN, lá na outra palavra. Então, quando nós temos palavras com N e com M, infelizmente ele é considerado aí como um dígrafo e não como um encontro consonantal, porque o som dele, quando a gente pronuncia antes, bambu, a gente acaba percebendo que sai o som de uma semivogal, é como se fosse uma vogal que estivesse aí embutida e não o som da letra N e da letra M. E aí, para a gente testar um pouquinho os nossos conhecimentos, a gente vai colocar aqui nos quadros ao lado os encontros consonantais correspondentes a cada palavra aí. Então, aqui dentro dos quadrinhos a gente vai destacar o encontro consonantal de cada uma delas. Então, vamos lá? Então, clínica, CL, ok? Planície, PL, pobre, BR, oblíquo, BL, livro, VR, absolver, BS, primeiro, PR, teatro, TR, gracioso, GR, encobriu, BR, signo, GN, alfa, alta, LT. Continuando.